Randy Clark, já levamos a equipe do Randy Clark lá para Campinas. E o Randy Clark ele faz uma coisa que chama Power Invasion. Power Invasion, que é invasão de poder. Então, o que ele faz? Ele pega as igrejas que ele vai e ele ministra por 2 dias e meio unção, poder, cura, evangelismo por fogo. E aí depois, todo mundo sai em equipes para poder invadir as vilas, invadir os bairros, invadir os centros, com evangelismo, oração, cura, milagre, palavra de conhecimento nas ruas. Então a gente já fez 3 movimentações com as equipes do Randy Clark em Campinas, que a gente chegava assim nos lugares, a gente chegou num bairro lá que era uma favela, e Deus ia curando as pessoas na rua, e um ia chamando o outro, de repente parecia um formigueiro, e muita gente aceitando Jesus. Então parece que é complicado, a gente precisa aprender a ser mais sem vergonha para Jesus, entendeu? Porque Ele vai usar a gente de uma forma poderosa. Eu vi ontem alguns vídeos, eu vi gente subindo em cima de banco, falando da palavra. Eu vi o nosso irmãozinho tecladista, cadê ele? Que não está aqui, cadê ele? Está lá fora. Como que ele chama mesmo? Valdinei? Pedro? Montenegro. Olha, chique demais, hein? Aí lá, você estava traduzindo? Olha, eu vi lá o vídeo, tá vendo aí? Muitas revelações. O Paulinho ontem traduzindo, eu falei, eu vou passar o bastão, Paulinho, vou deixar ele ralar aqui, eu fico só na retaguarda. Que bênção, gente, que bênção. Eu fiquei muito feliz com tudo que eu tenho visto. E Deus está ativando mais ainda. Aí tinha um cara na recepção hoje de manhã, que eu nem sei se ele é crente ou não, mas eu ouvi ele falando com a mulher dele, falei, minha filha, eu já entendi que eu preciso fazer um curso de inglês, porque passou um tanto de gringo aqui, tentaram falar comigo, não entendi nada, botaram a mão em mim, eu nem sei o que eles fizeram, e ele nem percebeu que... Que coisa legal, né? O pastor Jean, que é o pastor de jovens aqui, ontem ele me pegou, ele falou, apóstolo, foi invadido praticamente todos os setores aqui da comunidade, casas de governo, prisão, hospital, escolas, até o prefeito estava lá ontem, né? Eu falei, que coisa legal, né? Que bacana, né? Então, é isso. Quando Jesus ele chega no lugar, ele faz um rebuliço. Sempre foi assim, só que agora nós carregamos esse Jesus. Lembra o que o Zé ministrou ontem na palavra, né? Nós somos o automóvel. Jesus, ele está nele. E nós chegamos para poder representar esse Jesus. E aonde nós estamos, nós levamos essa unção de Cristo, porque Ele está conosco. Amém? Glória a Deus. Antes de eu começar, eu tenho uma palavra para entregar para essa moça aqui que é advogada tributarista. E ela está aqui distraída, ó. E a palavra é para você. Não é você que trabalha com ação tributária? Previdenciária. Em nome de Jesus, declaro sobre tua vida uma nova estação. Uma estação onde pessoas vão ser trazidas para próximo de você. Você vai resolver problemas que pelo sistema legal comum não podem ser resolvidos, mas o Senhor vai te dar estratégias proféticas para tocar pessoas, elas serão transformadas. Então eu estou declarando sobre tua vida um tempo de frutificação e milagres na tua profissão. Amém? Agora, para deixar claro, eu não sei que você trabalha nisso, porque Deus me deu uma revelação. Eu vi o teu Instagram, tá? Mas foi vendo, porque eu estou vendo as pessoas que estão publicando com o meu nome. Quando eu vi a tua foto, foi isso que o Senhor pediu para mim te falar. Então eu estou aqui liberando sobre a tua vida essa nova estação, esse novo tempo de multiplicação. Amém? Eu não sou profeta do Facebook nem do Instagram, tá, gente? Eu já recebi um assim na nossa igreja, que dava nome, dava data de aniversário, quando fui ver, o cara era falso. O cara, ele já tinha checado o Facebook da nossa igreja e já tinha... Olha que loucura, né? Se eu fosse contar para vocês cada coisa que eu já passei, vocês não fazem ideia. Mas amém, viu? Ok, vamos lá. Para quem está com essa apostila parecida com a minha, vai para a página 19. Para quem não está, o tema é: na Bíblia, Jesus enviou os discípulos no poder. Está bem pequenininho. Depois do capítulo 3, lá na frente, na Bíblia, Jesus enviou seus discípulos com poder. Tá? Quem está com a outra apostila, qual que é o número da página? Só para me ajudar o povo. 21.
Então, para quem está com essa daqui, com a capa 19, para quem está com a outra, é número 21, tá? Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Ontem, era para mim voltar depois do almoço, mas eu não consegui voltar. E eu deixei aqui um caderninho meu de anotação, que eu carrego para fazer esboço e tal. Parece uma Bíblia, tem capa preta, tá? Capa dura preta, fininho assim. Se alguém achar, na primeira página deve ter meu nome. Depois entrega para mim, por favor, tá bom? E se alguém estava aqui em cima, né? É porque é preto ainda por cima, ajuda mais a esconder. Mas se alguém, fica aí com a antena ligada, talvez aí no intervalo, se alguém vê, traz para mim que eu preciso dele, tá? Vamos lá. Na Bíblia, Jesus enviou seus discípulos no poder. À medida que você for, pregue dizendo: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, purifique os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 7 a 8, tá? Essa passagem de Mateus, capítulo 10, é uma das mais importantes que nós vemos no treinamento prático de Jesus com os discípulos. Então, por exemplo, ontem o James estava aqui e ele ministrou sobre palavra de conhecimento, ministrou sobre cura de forma prática. Depois veio o Zeke aqui, ministrou sobre evangelismo e algumas outras coisas pontuais. E tudo que está acontecendo, alguns de vocês saíram para fazer evangelismo antes, né? E depois à noite, depois a cruzada. Por quê? Porque nós recebemos e precisamos transbordar do que a gente recebe. Então, nesse momento aqui, do nível, né, de relacionamento dos discípulos com Jesus, Jesus estava caminhando com eles e até então os discípulos só olhavam e viam Jesus fazendo. Então Jesus fazia milagres, Jesus curava os enfermos, Jesus ressuscitava os mortos, Jesus ele fazia milagres ao longo do caminho. Então os discípulos estavam vendo sempre Jesus fazendo. Mas aí Jesus ele começa a levar os discípulos para um novo nível. Qual que é esse novo nível? Agora eu vou ensinar vocês na prática, porque eu não vou estar com vocês o tempo inteiro. O Espírito Santo vai estar, mas agora eu quero que vocês fluem na mesma unção que eu fluo. Então Jesus ele envia os discípulos para as aldeias para fazer exatamente o que ele fez. Agora olha que coisa, às vezes a gente não para pensar no peso dessa passagem, porque Jesus ele manda os discípulos, por exemplo, expulsar os demônios. Para a gente hoje pode ser uma coisa simples, você já deve ter visto na tua igreja ou em alguma conferência, né? Algum endemoniado e ficando liberto com uma oração, poder de uma oração. Mas naquela época, não havia essa prática de pessoas orarem por pessoas endemoniadas e elas serem libertas, né? Esse exemplo que o Zeke deu ontem na pregação, desse endemoniado, né? Quando Jesus ele sai de um lado e vai para o outro lado do mar, e ele encontra lá o Gadareno endemoniado. Então, por que ele estava acorrentado? Porque não havia uma noção de como libertar um cara desse de demônios. Por quê? Não havia autoridade e unção sobre as pessoas naquela época. Lembre vocês que quem entendia da palavra era só o Pentateuco, só o que a gente pode chamar de Velho Testamento. Não havia o fluir do poder de Deus através de Jesus. Jesus, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele fala, eu sou o caminho, ele veio fazer uma ponte entre o sobrenatural com as coisas do natural. Então você não vai ver profetas expulsando demônios na Bíblia. Você vai ver profetas libertando a nação, profetas falando para o povo de Israel no Velho Testamento. Depois no Novo Testamento você vê profetas trabalhando para a noiva de Cristo, que não tem mais agora divisão entre judeus e gentios. Lá o autor de Hebreus fala que através do pai Abraão, todos nós somos feitos filhos pela fé, através de Jesus. Então Jesus ele fez essa ligação entre o poder do sobrenatural sobre o mundo natural. Então aqui Jesus está mandando os discípulos, vai lá, expulsa demônios. Isso para eles já era um desafio enorme. Expulsar demônios naquela época era uma coisa que não existia. E de repente vem Jesus e outorga a autoridade no poder de expulsar demônios. E aí ele vai mais adiante. Outra coisa que não se via no meio de Israel: ressuscite mortos.
tinha isso. Ressuscitar morto. Como é que vai ressuscitar morto? Na autoridade de quem? E aí Jesus ele dá uma direção para os discípulos. Ressuscite mortos. Então Jesus não foi com eles. O que foi com eles? A autorização, o poder e a unção. Então nós temos que entender que nem todo morto que a gente vai orar vai ressurgir. Mas se você não orar por nenhum morto, você não vai ver nenhum morto ressuscitar. Vocês estão entendendo? A pastora Fabrini, ontem não, 2 dias atrás, chegou para mim, apóstolo, faleceu, eu nem lembro quem faleceu, se foi uma senhora, se foi acho que é uma senhorinha, né, Filó, que faleceu? Hã? Mande uma pessoa aqui da igreja. Faleceu, será que daria para o povo ir lá orar e tal? No final acabou nem dando certo para eles ir orar. Mas a primeira pergunta que eu falei para a pastora Fabrina, eu perguntei assim, faz quantos dias que a pessoa está morta? Porque eu não sei, né, se estava de fazer dia, se estava em estado de decomposição ou não sei, a gente não sabe. Aí ela falou, não, foi ontem, né? Falei, sim, eu vou falar com o Zé que com certeza eles vão querer ir lá orar. Falei, eles queriam ir lá orar, não deu certo. Mas entenda a oportunidade. Na África acontece um pouco diferente. A gente vê mais pessoas ressuscitando na África, por quê? Porque morreu, antes deles enterrar, eles levam para o pastor orar. Então o pastor ora por ressurreição, porque se o pastor orar e a pessoa não ressurgir, vamos enterrar. Mas é isso que acontece. Tem muita gente ressuscitando na África, porque levou para orar antes de enterrar. Olha que loucura. Então nós precisamos, eu sei que parece uma loucura, mas nós precisamos mudar nossa mentalidade, porque a gente é batizado, a gente se batiza porque Jesus deu uma ordenança, não é? Que tem que batizar. A gente faz a ceia, porque faz parte das ordenanças de Cristo, fazer a ceia. Mas por que a gente não vai orar pelos mortos? Não estou falando para você ir para o cemitério, sair orando pelos túmulos, né? Mas já aconteceu isso também. Quando Jesus ele foi crucificado, entregou o Espírito dele, diz a palavra que os túmulos de Jerusalém foram abertos e os mortos saíram invadindo Jerusalém. Pensa, gente. Pensa o rebuliço que foi em Jerusalém. Eu fico imaginando, parece uma visão de filme de terror. Porque você vai para Jerusalém, não tem cemitério dentro dos muros de Jerusalém. O judeu não enterra mortos dentro da cidade, é fora da cidade. E os cemitérios fora da cidade, eles ficavam num vale, porque Jerusalém é uma cidade um pouco mais alta. Então, fora da cidade, tem vários cemitérios em volta da cidade. Eu fico imaginando os caras olhando aqueles mortos saindo do túmulo e entrando dentro da cidade. Eu não sei se eles voltaram ilesos, né? Ou se voltaram igual aquela série do Walking Dead. Faltando dente, faltando cabelo, faltando não sei o quê. Não sei, a Bíblia não fala. Mas o que a Bíblia fala é que essa galera voltou. Agora imagine você está em casa, preparando um cafezinho da manhã. Alguém bate na porta. Vou fazer igual o Zé. Bateu na porta. Quando você olha assim, abriu a porta. Vó Benedita. E está lá a avó pedindo um cafezinho. Hein? Já pensou? Hein? Parece esquisito, mas aconteceu. Então imagina vocês o problema que o governo romano tinha para abafar quem era Jesus, porque mesmo com ele morto, ele estava fazendo rebuliço na cidade, porque os mortos ressuscitaram em Jerusalém e estava todo mundo invadindo a cidade. Imagina vocês que peso de situação, o negócio estava pegando. Agora entenda vocês o impacto, se de repente, porque eu já vi isso acontecer, se de repente alguém falece numa cidade do tamanho de Paranaíba, e vai algum crente ousado lá, e faz uma oração, e o morto ressuscita, o que acontece na cidade? Vai todo mundo para a igreja.
Porque não é uma coisa comum, não é uma coisa natural, é sobrenatural. Então, essa escola é uma escola do sobrenatural. Você precisa começar a agir com a expectativa de viver alguma coisa que está sobre as coisas naturais. Amém? Primeira coisa aqui, conecte-se a Jesus, é a única fonte certa de poder. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe uma fonte errada de poder sobrenatural? Muitos nessa geração atual estão tomando os caminhos errados para encontrar o poder sobrenatural. Leitores de carta, magia, maçonaria, ocultismo, yoga, feitiçaria, astrologia, horóscopos, cartas de tarô, telepatia, levitação, controle mental e práticas da nova era como metafísica, parapsicologia e hipnotismo. Então, alguns eles mergulham na acupuntura e aí vai, né? Santeria, que é a macumba. Assim, é imperativo conectar-se a Jesus, o Filho de Deus que morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e agora está sentado à direita do Pai com poder, autoridade e glória. Jesus é o único que nunca muda. Ele vive, ele é verdadeiro, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ontem eu estava, acho que foi antes, na primeira aula, eu falei para vocês sobre os maiores cientistas físicos, né? São todos caras meio doidos, né? Que a gente vive no mundo já doido. A gente só precisa entender a nossa loucura em Jesus. Então eu citei para vocês o exemplo, por exemplo, de Freud, né? Quem faz a psicologia, a psiquiatria, tem que fazer uma especialização em psicanálise, que Freud é o pai da psicanálise, tem outros aí, né? Psicanalistas. Mas o Freud é o pai da psicanálise. A minha esposa, ela é formada em psicanálise, especialista em temperamentos pela Universidade da Flórida, mas quando ela senta com uma pessoa como psicanalista, ela não se move na psicanálise, mesmo ela atendendo pessoas que não são crentes, e a maioria dos pacientes dela não são crentes. Então, o que ela faz? Ela usa uma terapia que ela chama de terapia profética. Então, ela ouve a pessoa, ela começa a aconselhar, usando as técnicas da psicanálise. Mas como ela entende que o chamado dela é o profético, aí de repente ela começa a entrar para o profético. E a pessoa sente que tem alguma coisa diferente. E a pessoa acaba se entregando para esse Jesus. Quase todos os pacientes da Priscila aceitam Jesus porque chega num ponto que eles têm que reconhecer o que Deus está fazendo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existem inúmeras fontes por aí. Você pode se preparar com as fontes que o mundo tem para oferecer, mas aí você redime essa fonte com a fonte principal de transformação, que é Jesus e a palavra dele. Nada transforma mais do que a palavra de Deus. Nada. Eu fiz 6 meses de religiões do mundo na Universidade Batista, e eu tive que estudar inúmeros livros, tem livro hindu, o Alcorão. Eu fiz 5 meses de especialização em islamismo, eu tive que estudar todo o Alcorão, eu tive que fazer o papel final, aqui a gente chama de TCC, né? Foi sobre o islamismo no Brasil. E todas as religiões, as maiores que eu estudei, todas, nenhuma os livros transformam com a profundidade como a Bíblia, porque são livros filosóficos. Então o Alcorão, para vocês terem uma ideia, ele tem uma mistura de livros. O Alcorão, ele não é purinho, ele tem versículos da Bíblia no Alcorão, o Alcorão tem versículos de livros de história da época, e ainda assim, o muçulmano, ele pega esse livro como se fosse o livro sagrado, mas é um livro que está todo misturado com uma série de outros livros. Quando você vai na Bíblia, a Bíblia é a única fonte pura do início ao fim. E outra coisa, ela tem uma linha plena que não se quebra e que é contínua, tanto no entendimento, na interpretação, quanto na unção. É o único livro que levou-se milhares de anos para escrever, quando juntaram, né? E que ele tem uma coordenação quase que perfeita, do início até o final, que é o livro de Apocalipse. É incrível, não existe outro livro como esse. Fora que
A Bíblia é um livro não apenas espiritual, mas é um livro filosófico. Existem filosofias profundas aqui, o livro de Eclesiastes, né? Salomão foi um cara que tinha uma sabedoria que ele filosofava, né? É um livro poético, tem poemas profundos, é um livro histórico, tem histórias que estão na Bíblia que não estão do lado de fora em outros livros, né? Que hoje os historiadores só sabem que aconteceu porque estudaram a Bíblia. E a Bíblia, além de ser também um livro espiritual, também é um livro que nos traz transformação, porque é como que quando nós lemos a Bíblia, é como se a Bíblia nos lesse e ela nos respondesse o que a gente está buscando. Você que lê a Bíblia dessa forma, você sabe o que eu estou falando. Parece que a Bíblia está nos dando pequenas revelações o tempo inteiro para nós. Não existe outro livro que faça isso, gente. Eu já li vários livros. Quando eu estudei religiões do mundo, a religião que é mais equilibrada, porque ela fala que aceita todas as outras, mas é porque ela não entra em atrito com nenhuma outra religião, é o budismo. Então, quando o povo olha para o budismo e acha, nossa, que religião bonita, né? Esses caras são da paz. Eles também aceitam o cristianismo, mas eles aceitam também qualquer outra religião. Mas aí quando você vai para o budismo, o que ele faz, o budismo? Ele procura a sabedoria e a elevação do ser dentro de você. Como se você fosse a fonte de tudo. Não tem como você ser uma fonte inesgotável se você teve um início, gente. Deus não teve início, Deus é eterno. A única forma da gente viver alguma coisa inesgotável é se ligar numa fonte que não teve início e não tem fim. Você tem início e você vai ter um fim. A sua vida aqui, ela tem um tempo, tem uma validade. A hora que terminar, acabou a tua vida assim. Assim também foi com Buda. Buda teve início e teve um fim. Está lá o túmulo dele. Quando a gente vai para Cristo é diferente. Quando a gente vai para a palavra de Deus é diferente. Quando a gente vai sobre as palavras proféticas que a Bíblia fala é diferente. Então, sinceramente, eu vou dizer para vocês que desde a adolescência eu sempre fui um cara chato para seguir alguma coisa. Então, eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu estava fazendo estudo com os Testemunhos de Jeová. Eu estava na Igreja Batista, meu pastor não sabia disso na época, mas eu estava fazendo estudo com os Testemunhos de Jeová. Porque eu tinha uma tia Testemunha de Jeová que falava que a única forma de você ter uma vida eterna era através dos estudos lá do Joseph Smith, que é o fundador do Testemunho de Jeová. E eu falava, eu não quero perder a vida eterna. Fiz todo o estudo do Testemunho de Jeová. Descobri um monte de coisa errada fazendo o estudo. E eu confrontava o professor soava frio. Eu falei, tem coisa errada. Aí eu descobri que estava tudo errado, estudando. Aí, se não bastasse isso, fui estudante de ufologia. Alguém sabe o que é ufologia aqui? Estudo do ZT, né, do voador. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha no meu quarto um mapa mundi, onde eu tinha aqueles alfinetes com cabecinha colorida, que eu colocava no mapa todo tipo de contato que havia extraterrestre. Então, contato primeiro grau, aqui teve contato segundo grau, aqui teve contato terceiro grau. Tudo, a revista UFO, eu assinava a revista UFO, adolescente ainda, recebia a revista UFO. Tinha conferências de ufologia na região de Campinas, eu ia. Tudo que vocês podem imaginar de ET, eu sabia. Aí eu descobri que eu vivia, mesmo estando na igreja, eu vivia uma vida opressa, porque eu estava buscando alguma coisa que não participava da fonte. Pareciam que eram coisas interessantes, mas tinham a ver com coisas pesadas do inimigo. Aí chegou um dia que Deus falou comigo, através de um sonho que eu tive, e eu vi um monte de ET invadindo meu quarto, e eu senti uma opressão absurda, e eu tive que abrir mão disso, tá? Quando eu abri mão disso, eu peguei tudo que eu tinha, queimei tudo que eu tinha eu queimei. Parece que foi uma virada na minha vida. Vocês acham que foi bom? Foi. Acabou por aí? Não. Aí um primo meu, que frequentava um centro de esoterismo em Campinas, que falava que ele fazia a viagem transcendental, falou, como que é isso? Não, a gente sai do corpo, a gente visita outras pessoas. Eu falei, sério?
E eu já estava na igreja, hein? Mas eu sempre fui curioso e chato. Aí eu vou lá, comecei a frequentar o centro esotérico de Campinas, e indo na igreja batista, porque eu era sedento para ouvir a verdade, eu queria saber de tudo. Então eu fiquei lá um tempo frequentando. Aí eu descobri que eu chegava no lugar, começava a dar tudo errado. Não em mim, mas no lugar. Eles pararam de ter viagem astral, parece que tudo travava. Até que o líder do centro chegou para mim e falou assim, deixa eu fazer uma pergunta, você tem algum familiar que vai a alguma igreja evangélica? Eu falei, não tem. Aí eles ficavam sem entender. Aí passou uma semana, depois eles voltaram e falaram, você vai em alguma igreja evangélica? Eu falei, vou. Ah, está explicado, você não pode mais frequentar o centro. Por quê? Veja bem, a tua fé é diferente da nossa. Você está atrapalhando todos os trabalhos aqui no centro, porque você não acredita, você está atrapalhando os espíritos de vir, você está atrapalhando os espíritos de ir, você está atrapalhando os espíritos aqui. Eu falei, mas os espíritos não acreditam no mesmo Deus que eu acredito? Eu falei, não, isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a fé, a tua fé é diferente, é melhor você não voltar mais. Aí não precisa falar mais nada, né? Eu estou falando isso para vocês porque eu sou tão chato para poder pregar aquilo que eu realmente acredito, que eu busquei o que poderia ter errado nesse livro, para ter a certeza que eu iria seguir um livro que é certo. Não existe outra fé, outro livro tão profundo, transformador e inspirado como esse livro aqui. Não existe. E o mundo fica revoltado porque, por milhares de anos, o mundo tentou desprovar esse livro para poder acabar com a fé dos cristãos. Não conseguem. Não há alguém que comece a ler esse livro, mesmo sem a pregação do evangelho de qualquer outra pessoa, mas não há alguém que não pegue uma Bíblia e comece a ler, que não seja transformado. É por isso que os Gideões Internacionais, que é um grupo muito grande de empresários cristãos, que investem em Bíblias, Novo Testamento e Provérbios e Salmos, eles colocam nos hotéis, agora parece que parou, né? É proibido em muito hotel colocar Bíblias de Gideões. Muitos lugares é proibido. Aqui não, né? Em Campinas, para vocês terem uma ideia, escola não pode ter Bíblia, a maioria dos hotéis não pode ter Bíblia. Por isso que eu digo para vocês, gente, se agarrem nesse Jesus, porque vão vir dias que isso que está acontecendo aqui vai ser proibido. Parece que é impossível crer nisso, mas eu já vejo algumas nações que isso é proibido. A nossa vizinha aqui, não para falar de socialismo, mas a nossa vizinha aqui, Venezuela, em 2013, nós trouxemos uma banda de uma igreja da Venezuela para a nossa igreja, para o Mega Vida. E eles ministraram um seminário lá, os caras tocavam, ministravam uma unção pesada. E eu perguntei para eles assim, gente, mas como é que é na Venezuela? Porque vocês não seguem um regime socialista? Como é que é lá, né? E ele disse assim, não, a Venezuela está bem, né? A nossa moeda é até melhor do que a de vocês, a gente consegue comprar mais coisas que vocês. Eu falei, mas não tem nenhuma barreira? Vocês conseguem fluir como igreja e tal? Sim, não tem barreira nenhuma. Isso foi em 2013. Eu lembro como se fosse hoje. Eu recebi essa banda na minha casa para jantar. E hoje, como é que eles estão? Eu não tenho mais contato. Eles não estão mais na Venezuela. Eles tiveram que sair fugido. As igrejas foram perseguidas. Não tem nem como ir para a igreja. Porque não tem nem como botar ar-condicionado. Num calor desse que tem Paranaíba, imagina se um dia fechasse para as igrejas. Se um dia o povo não tivesse condição. Não tem como. Então é um privilégio que nós estamos vivendo. Mergulhe e faça o melhor que você puder para esse Jesus, enquanto você pode. Nós estamos vivendo um tempo de graça e de bênção abundante. Eu tenho um amigo que estudou comigo em Dallas, que ele foi ser missionário na China. E ele foi para a China como professor de inglês. E ele pregava o evangelho para para chineses lá, no meio da aula de inglês. E muitos começaram a aceitar Jesus. De repente, um dos investigadores do governo, porque a China bota um monte de investigadores, né? Eles pagam, eles têm privilégios se eles investigarem. Ele foi e denunciou esse amigo meu. Ele, a esposa, o filho pequeno ficaram tudo presos, foram torturados e foram mandados de volta para os Estados Unidos. Você vê a situação. Teve um outro amigo meu que foi para
para o Sudão. Esse é americano, ele é a esposa. E olha que a gente tem essa imagem de que o americano, ninguém toca no americano, né? Porque se tocar no americano, a América vem atrás, né? A América já não está mais protegendo cidadãos como protegia antes. Antigamente era assim, mexeu com o americano, mexeu com a América. Hoje não. Se vira, meu irmão. Aí esse amigo meu que fazia parte da nossa igreja lá em Dallas, ele, a esposa, mais 5 filhos, tudo pequeno, foram tudo para o Sudão. Professor de inglês. A mesma estratégia, ensinava o evangelho para os alunos. Aí um investigador, uma pessoa que estava lá secreta, levou para o governo e disse o que ele estava fazendo. No mesmo momento, ele foi levado preso. A esposa e as crianças ficaram no estabelecimento do governo. E eu lembro que nós passamos quase um ano orando para ter notícia desse meu irmão. O nome dele é Matthew. Não tinha notícia do Matthew. A gente não sabia se o Matthew tinha morrido, se ele tinha sido assassinado. E aí a esposa teve que ser mandada para os Estados Unidos. Eu lembro até hoje, a igreja inteira orando, todo mundo mal, a família dele, os meninos, as crianças não sabiam se tinha perdido o pai. Depois de um ano, veio notícia do Matthew. O Matthew estava numa prisão de tortura. Ele voltou para os Estados Unidos, ele adquiriu uma bactéria no estômago, ele não pode mais fazer viagem internacional porque acabou com o estômago dele, essa bactéria, comida suja que foram dando para ele na prisão. Quase 6 meses depois, eu com a Priscila fomos numa conferência de missões em Dallas e o Matthew estava lá. O Matthew, ele era gordinho, fofinho, ele estava só o palito, olho fundo. Ele envelheceu não sei quantos anos de ficar 1 ano preso numa prisão, sendo torturado 1 ano pelo Evangelho. Tá tudo bom aqui, né? Todo mundo sentado, ar-condicionado, todo mundo rindo, comendo porco caipira. Mas tem pessoas como nós, pagando um preço por esse Evangelho. Faça o máximo que você puder fazer enquanto você pode. A nossa vida não é aqui. Nossa vida é na eternidade. E quando chegar lá, nós vamos ver o fruto. Eu tenho certeza, por bases bíblicas, que o Senhor vai nos dar a oportunidade de ver o tanto de pessoas que vão estar no céu e que foram impactados através da nossa vida. Imagina vocês. Que coisa poderosa. Então, a fonte, beber da fonte, se conectar na fonte, transbordar da fonte. Eu recebo e eu transbordo. Essa é a prática do poder. Ponto 2, mude a sua mentalidade. Mude a sua mentalidade. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito conhecida essa passagem, né? Então é essencial renovar a tua mente para que você possa ter a perspectiva de Deus e trazer melhor a realidade do céu para a terra. Então você começar a ter um switch aí, né? Uma transformação de uma mente natural para uma mente sobrenatural. E você passar a gerenciar e passar a desenvolver uma sensibilidade de um entendimento para as coisas sobrenaturais. A minha esposa Priscila ontem ministrou sobre profético. Ela falou alguma coisa das borboletas, por acaso? Ela falou como é que começou ou não? Não? Ela só falou, pastor Plácido, pega uma pastilha para mim, por favor. Ela só falou que Deus fala com ela com borboleta? Não? Só no face a face, aqui não, né? Bom. Tá, ela só falou de uma experiência, né? Tá. Deus fala demais com ela com borboleta. Quando a Priscila começou, acho que é um, não, é um Streps. Tá na caixinha de coisa, da Filó, cadê a Filó? Cadê a mãe? Tá lá na caixinha de remédio lá, chama Streps alguma coisa. Quando a Priscila começou a receber palavras através de borboleta, eu achei que ela estava ficando doida. Aí a mentora dela, que é a doutora Luísa, ela é conselheira, ela é a tia do Theo Hayashi, a mentora da Pri é a tia do Theo Hayashi, é a doutora Luísa Endo Hayashi.
Eu cheguei para a doutora Luísa e eu falei assim, a gente chama ela de tia, né? Tia Lu. Falei, tia Lu, a Pri acho que não está bem. A Pri fica no quintal de casa falando com as borboletas. Estou muito preocupada, tia Lu. Eu entendo essa questão do profético e tal, mas eu acho que está demais. Eu estou preocupado dela perder a estribeira. Tem como a senhora conversar com ela? Obrigado, viu? Obrigado. Tem como a senhora conversar com ela? E aí, a tia Lu foi conversar com ela, sem falar que eu pedi para ela conversar. E nada mudou. Eu falei, meu Deus do céu, nada mudou, porque na verdade eu não tinha noção que a tia Lu também é meio doida para essas coisas. Ela é uma japonesinha pequenininha, gente, que é um barato. Ela começa a ministrar, a unção flui, é um barato ela, um barato. Aí eu comecei a orar. Deus, faz alguma coisa, eu estou preocupado com a minha esposa. De repente, sabe o que aconteceu? Numa semana, apareceram 13 casulos na minha casa. Encheu de casulo de borboleta. E ela, olha amor, Deus está falando que é uma nova estação, vai tudo nascer aqui em casa, é uma coisa nova sobre a gente, olha. E ela falava isso na nossa igreja, nós ainda tínhamos igreja, nós levantamos 12 casais de pastores. Todos eles nos ajudavam a pastorear a igreja. Mas nós tínhamos lá pelo menos uns 6 casais que se tornaram críticos à Priscila. E eu via de canto que quando ela falava alguma coisa assim, sobre profético ou borboleta, eles estavam olhando para a cara do outro, fazendo sarrinho da Priscila. Eu falava, Deus sabe. Se eles estão fazendo uma coisa errada, Deus vai cobrar eles. E cobrou realmente. Esses 6 casais que tiravam sarro da Priscila nem estão na igreja hoje. 2 deles divorciaram. Muito pesado. Por isso que eu falo, não toque na unção dos outros. Se você acha que alguma coisa está errada, deixa que o Senhor fale. Mas é que aconteceu. Ela começou a falar sobre essa nova estação que estava acontecendo. De repente, essas borboletas começaram a nascer. E nascia a borboleta. E começava a aparecer borboleta dentro de casa, borboleta tudo quanto é lado. Aí teve uma época lá que foi mais de 20 casulos em casa. Não é normal, gente. Não é normal. Eu nunca vi isso acontecer em casa. Aí aparecia borboleta tudo quanto é lado. Aí Deus começou a falar comigo através das borboletas. Aí eu comecei a entender. Bom, 2019 nós encerramos o trabalho do Mega Vida. Nós fomos chamados em novembro para poder fazer parte da Ibacamp junto com o apóstolo Agostinho. E nessa época nós tínhamos lá quase 400 pessoas. Nós levamos 360 pessoas para a Ibacamp, unimos uma igreja na outra. E hoje nós estamos na Ibacamp. O apóstolo Agostinho, ele é aberto para o profético, mas ele é mais tradicional do que eu, porque ele é mais mestre, o mestre é um pouco mais cético. Por isso que eu já falo para aqueles que aqui que tem uma veia de mestre, não julgue, porque o mestre tem a cabeça de querer apontar o dedo, eu não estou vendo isso na Bíblia. O mestre precisa aprender também a ser sensível para o profético. Então a gente chegou na igreja, o apóstolo Agostinho nos abraçou como pai e tudo mais, mas aí a Priscila ficava falando de borboleta, ele olhava para a filha, não é bem assim, né? O jeitinho dele, né? Calma, filho, não é assim. E eu percebia que ele não estava indo muito na conversa da Priscila, mas a gente respeitava ele como paizão. Quem já conheceu, ele sabe. Ele agrega como paizão, e nunca faltou amor dos dois lados. Aí sabe o que aconteceu? Isso foi logo no início, quando ele estava na Ibacamp. Um dia ele estava pregando, e o povo da igreja já sabia que a Priscila se movia com o negócio da borboleta. O povo da Ibacamp, né? Não o nosso povo, mas o povo que a gente chegou. De repente o apóstolo Agostinho pregando, aí vem uma borboleta desse tamanho, parecia um morcego grande, e ela vinha e batia na cabeça dele e voava, quando ele estava pregando. Aí ela vinha, batia na cabeça dele. Não tinha como ele ignorar, até que ele olhou, e ele viu a borboleta, e a borboleta foi e parou na parede atrás dele, ficou parada em cima dele. Toda a igreja viu, ele não tinha como ignorar. Aí ele chegou para a Priscila e falou assim, filha, as borboletas, né? Eu vi o que aconteceu. Aí o que ele fez? Eu não tenho sala na igreja. Ele foi e deu uma sala para a Priscila, para dar atendimento. Na sala dela tem um monte de flor na entrada. Ele mandou plantar um monte de orquídea, mandou plantar uma videira que ele trouxe não sei de onde aí. Ela é mais privilegiada que eu na igreja, gente, vocês não fazem ideia. O povo esquece de mim, né? O povo
É só a graça da minha vida. E ele foi e botou umas flores que caem, que chama sapatinho de holandês, uma coisa assim, né? É a coisa mais linda. Então, enche de borboleta, enche de coisa lá a sala dela, e ele entendeu essa unção dela. E ele permite, ele abraça isso. Então, quando a gente vê aqui, mude a tua mentalidade, é para que você seja sensível para as coisas loucas que Deus vai fluir através da tua vida. Procure entender, procura ser racional com a palavra, mas aberto para o sobrenatural que a palavra contém também. É muito importante você ser sensível a isso. Amém? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Se alguém tiver alguma questão. 3. Aprenda a fluir em poder e compaixão. A compaixão é a mágoa motivada pela dor de outra pessoa que nos leva a agir fazendo algo por quem está sofrendo. A compaixão foi o princípio que moveu Jesus em seu ministério. Compaixão sem poder é simpatia. Poder sem compaixão é profissionalismo. Olha, isso aqui é importantíssimo vocês entenderem. A compaixão sem poder, ela é só uma simpatia. O poder sem compaixão é profissionalismo. A compaixão que Jesus sentiu deu a ele a unção para receber o poder, e isso motivou a agir e cumprir seu objetivo de destruir as obras do diabo, e alguns receberam seu poder antes de entrar em seu nível de compaixão. Devemos pedir ao Senhor que dá-nos o poder e a compaixão para evangelizar, curar os enfermos, libertar os cativos. O poder não é para nós, mas destina-se a nos ajudar a abençoar outros. Então, olha só. A medida que Deus te dá de unção e poder, é a medida que você entende que esse poder e essa unção não é para você. Não é para você. Então, o poder e a unção não é para que você se torne uma pessoa conhecida. O poder e a unção é para que Jesus se torne conhecido. O poder e a unção não é para que você tenha mais privilégios. O poder e a unção é para que o reino seja privilegiado. Então, quanto mais você entender isso, mais você vai fluir debaixo de uma unção que vai ser agregadora e precisa ser transbordante. Então, tudo que você fizer debaixo de uma unção, entendendo que a unção não é para você, é para o próximo, mais unção e poder você recebe. Vocês estão entendendo? Então, mais ou menos assim. Quando Jesus ele entrega para os discípulos poder, autoridade e unção, Jesus faz isso para que o reino possa se expandir, para que as boas novas sejam declaradas, para que as pessoas sejam salvas, curadas e libertas, e para que o reino dele se estabeleça nessa terra. Então tem uma palavra grega que chama sozo. Sozo significa a completude da salvação. Sozo é uma palavra grega que expressa assim: eu fui salvo, mas agora eu recebo os benefícios da salvação, que é cura, poder, milagre, organização, paz. É tudo já aqui. Essa palavra grega sozo, que a gente encontra muito no Novo Testamento, ela traz para nós a realidade do céu já nessa vida. Lembra que eu falei que você foi salvo? A eternidade começa agora? A eternidade não começa depois de você morrer, começa agora, porque todos os benefícios da eternidade vão te seguindo a partir de hoje, entendeu? Por exemplo, nós passamos tristeza aqui no mundo? Passamos, mas quando nós estamos debaixo de um poder de salvação, debaixo do poder do Senhor, ele é como se o Senhor nos trouxesse o propósito de todas as circunstâncias que a gente passa aqui na terra, e isso tira de nós a tristeza, mesmo que a gente derrame lágrima, é como se ele estivesse constantemente trabalhando nos nossos corações os propósitos das coisas. Isso já é eternidade na terra, isso já é viver a eternidade na terra. Se eu chegasse para o Métel, e para dizer a verdade eu fiz isso, esse amigo meu que ficou preso lá no Sudão, e eu perguntasse para ele: Métel, que dificuldade, né?
Que tristeza que você passou, que ataque do inferno foi esse que você passou. Sabe o que o Matthew falaria para mim? Foi o que ele falou. Ele não enxerga isso nem como uma tristeza, ele não enxerga isso como uma opressão de Satanás, ele enxergou isso como prazer. Como é que você fala uma coisa dessa? O cara sofreu, pegou uma bactéria, emagreceu, quase morreu, envelheceu, acho que 10 anos em um ano. Ele já era brancão assim, encheu de ruga a testa dele. E aí ele fala, não, foi um privilégio. Você tem que estar num outro nível para entender isso. Quando você está num outro nível, o diabo, ele sofre porque você entende o propósito. Porque o diabo está achando que ele está te fazendo sofrer, na verdade, ele está te beneficiando. Para aqueles que servem a Jesus de todo o coração, deixa eu encontrar aqui a palavra certa para compartilhar para vocês. Aqueles que servem a Jesus de todo o coração e que vivem uma vida de propósito, quando o diabo vem atrás para atacar, para oprimir ou para fazer qualquer coisa que ele acha que é prejudicial a você, na verdade o diabo está servindo a Deus para te beneficiar. Porque quando nós estamos vivendo debaixo do propósito do Senhor, todo ataque vem para nos promover. Um exemplo disso foi a Golias na vida de Davi. Todo o exército de Israel enxergava Golias como uma montanha viva, como um enviado de Satanás. Davi chamava ele de incircunciso, de enviado do diabo. Mas você acha que a gente conheceria Davi se Davi não tivesse enfrentado Golias? Saul teria tratado Davi como ele tratou se Davi não tivesse conhecido Golias? Os seus inimigos te promovem, os seus problemas te levam para o propósito de Deus e te fazem elevar de nível. Não existe ataque de Satanás que, quando nós estamos debaixo da vontade e do propósito de Deus, que não nos promovam. Todo ataque nos promove, e Satanás é obrigado a obedecer à vontade de Deus. Ele acaba servindo no nosso propósito, por incrível que pareça. Às vezes a gente olha Satanás e a gente sempre rotula Satanás como o nosso maior problema, tá? E eu já falei isso aqui umas 2 vezes, eu falo de novo. O nosso maior problema não é Satanás, somos nós. Porque Satanás só pode alguma coisa se nós dermos a ele a liberdade e a autoridade. O Senhor não deu essa autoridade para ele, ele deu para nós. A gente pode pegar essa autoridade e entregar na mão dele. Agora, quando Satanás se aproxima de fazer qualquer coisa, ele acaba servindo a Deus porque nós estamos andando debaixo de autoridade. Estão entendendo? Está claro isso ou não? Então comece a olhar até o diabo de forma diferente. Olhe o diabo, por mais que ele seja um expulso do céu, como um servo de Deus, quando ele pensa que vai fazer alguma coisa para destruir o povo de Deus. Porque dá tudo errado, vira tudo ao contrário para ele. Não tem favor para ele. Não existe, ele já é condenado. O lugar dele já é o inferno foi criado só para ele. Falando dessa compaixão, eu não falei aqui, mas eu preciso falar. A compaixão é basicamente o amor puro. Então, não existe milagres, poder sobrenatural, se não houver uma atmosfera de compaixão e amor. Então, assim, se nós estivermos aqui numa reunião, adoração profunda, pesada, a gente começa a orar pelos enfermos. Se eu começar a orar pelos enfermos, isso for uma coisa técnica, for uma coisa profissional minha, muito provavelmente a gente não vai ver ninguém sendo curado, impactado. Mas se eu for movido por compaixão, se eu for movido por um amor, que é a essência de Deus, então a atmosfera está favorável para que o Espírito Santo possa se mover com o sobrenatural. Então, chave para o sobrenatural na sua vida, amor e compaixão pelas pessoas. Jesus foi para a cruz porque tinha amor e compaixão por nós. Jesus nos curou porque Ele tinha compaixão e amor por nós. Deus manda Jesus do céu,
O único filho, o filho unigênito dele aqui na terra, porque ele tinha amor e compaixão por nós. Amor e compaixão é a chave para romper o sobrenatural. Amém? Ok. Eu vou dar para vocês 10 minutinhos de intervalo, porque depois, na hora que eu voltar nessa próxima página, que é a fé, a primeira dimensão do sobrenatural, eu não vou parar mais. E depois a gente vai ter só uma divisão de grupo e a gente vai continuar até o fim. A aula hoje vai terminar às 11h30 e a gente quer também fazer a entrega dos diplomas, né? Então, eu espero que isso dê tempo. Então, tira aí 10 minutinhos, vai tomar café, uma água e a gente já volta.
Ei. Pessoal, pode continuar no seu intervalo, eu só quero dar um aviso, tá? O intervalo ainda não acabou, mas só me escute aqui. Preciso dar um aviso, na verdade pedir para vocês dar umas orientações. Hoje à noite, nós vamos ter um batismo sem filtro lá no Carnaíba. Então, Deus tocou o coração lá do Zé, que eu autorizei fazer um batismo lá na hora, batismo nas águas. Vai ter batismo com o Espírito Santo, mas aí batismo com o Espírito Santo não tem logística nenhuma, é só você, né, receber e sair voando. Agora, o batismo nas águas, ele vai demandar um mínimo de organização. A gente providenciou uma piscina, está tentando providenciar algumas outras coisas, mas se você sabe que alguém da tua célula está propenso a querer batizar, nos ajude levando toalhas, tá? Já vai de chinelo. Se você tem certeza que alguém vai batizar, pede para a pessoa levar uma muda de roupa. Eu estou tentando uma logística para ter um lugar para trocar de roupa lá, mas nem sei se vai ter esse lugar, entende? Mas às vezes só de trocar uma camiseta já dá, né? Passa uma toalha, enxuga aqui a bermuda ou a calça, a pessoa já consegue sentar no banco do carro com a toalha dobrada. Oi. Ah, não acredito nisso. Tá. Eu vou ver contigo então isso, tá? Obrigado. Oi. Tá bom. Tá bom. Pessoal, olha só, vou pedir um pouquinho de silêncio, tá? Sim. Tá, eu vou dar mais 2, 3 minutinhos, termina aí porque não está dando certo. A hora que terminar o intervalo eu falo com vocês.